né, entendendo no primeiro momento a forma de gestão, como elas funcionam, a economia solidária, o cooperativismo, o movimento social, é um circuito muito interessante, né, pensando a economia solidária como uma forma de resistência, quando se propõe aquele tripé, né, básico de coletivizar os meios de produção integralmente, a partir disso coletivizar os resultados dessa produção, a riqueza gerada pelo trabalho, o trabalho coletivo, que a gente denomina o trabalho associado, e fazendo autogestão dentro do próprio empreendimento, que a atividade econômica, né, para e passo se dê com uma gestão compartilhada, horizontal, rompendo também a estrutura verticalizada, né, do sistema tradicional empresarial, da heterogestão. Então, a gente capta, né, alguns elementos muito interessantes que a economia solidária, tanto nas associações cooperativas, os coletivos, né, desde quando eu comecei a estudar, a taxonomia foi se transformando, isso é muito interessante. Novas formas de ação coletiva solidária, baseada geralmente nesse tripé, né, de propriedade coletiva de meios de produção, trabalho associado e partilha, né, horizontal da riqueza gerada pelo trabalho, né, pelo seu trabalho, não como força de trabalho, mas muitas vezes como trabalho associado, né, nos dá a curiosidade de investigar essas experiências, ver como elas funcionam, aprontando primeiro para formas de resistência, né, frente à submissão total ao mercado de trabalho formal, ao trabalho alienado, né, ao estranhamento do trabalhador enquanto objeto de trabalho, a sua relação com o outro, a sua relação com o mundo material. Então é muito interessante quando a gente percebe que, independente da trajetória que esses empreendimentos têm, né, da sua natureza, suas origens, quer seja de identidade pessoal, identidade étnica, identidade de trajetória laboral, identidade regional, quando detectamos, né, essa vontade coletiva de transformação da sua realidade pela via do que a gente denomina da solidariedade, vale a atenção, vale o empenho em perceber e, no caso da universidade, da pesquisa, dar suporte, né, trazer para dentro da universidade, trazer para dentro do setor público, né, do ente público, essas experiências que, acho que depois o professor Wagner vai falar, são importantes também para demarcar construção de sociabilidade, construção de dignidade material. Então essa trajetória eu fiz estudando trabalho, e de uns anos para cá, que eu particularmente, como eu sou docente do mestrado em administração pública da universidade que eu trabalho, caiu no meu colo uma disciplina que se chama Finanças Públicas e Gestão Orçamentária, né? Uma qual eu não tinha familiaridade nenhuma desde alguma vista na graduação, mas achava importante, acho interessante também estudar, não me era familiar, mas fui atrás, lecionei a disciplina no mestrado de Administração Pública e focalizei no orçamento, né? E aí trabalhamos com a questão orçamentária, como relações de poder, relações de tensionamento na partilha do fundo público, né? Entendendo como a captação da mais-valia da sociedade, tem uma discussão quente sobre isso, pelo setor público e a sua partilha, que historicamente nós sabemos, os dados mostram isso, é uma partilha tendencialmente favorável, com um percentual bastante elevado, tá? A remuneração do capital, tá certo? Especialmente nos últimos anos, onde cerca de 43% a 44% ao ano do orçamento público federal, tá? Que está em volta de 1,4 trilhões de reais, trilhões com T de tatu, para 2020, tá? Representa 30% de toda a produção de riqueza, que a gente chama de produção interna bruta no país, por exemplo, que é diferente da produção nacional bruta, mas é o agregado da produção de riqueza material na fronteira nacional. 1/3 desse valor é repassado para o erário público e desse quase 45% é transferido unilateralmente para a remuneração de capital, seja sob a forma de pagamento do capital, a pagamento direto das dívidas, quer seja pelo pagamento do serviço da dívida, dos juros cumulativos, multas, vários aportes que o Estado faz para recapitular essas dívidas, ou seja, tem essa captura do erário, tá certo, por parte do capital. Me deu a curiosidade ao longo dos anos, porque eu não via a economia solidária ali, de fazer um levantamento para ver onde que estava a economia solidária nessa agenda da partilha pública do recurso federal, que eu e vocês cotizamos bastante, né, diga-se de passagem, né? Tá certo? Então deu essa curiosidade, eu vim trazer hoje aqui uns dados preliminares do que eu estou estudando aqui no pós-doutorado, e afastei um pouco da universidade também para poder fazer um estudo um pouco mais aprofundado, e vim mostrar aqui alguns dados interessantes, né, do ponto de vista da crítica,
né, sobre como se comporta ao longo, principalmente de 2004, que até então sequer aparecia, eu fiz busca caça-palavras mesmo, né, para ver no orçamento, nas LOAs, a lei orçamentária anual de 2003, 2002, 2001, não há menção à economia solidária, ela passa, né, a estar presente a partir da lei orçamentária anual de 2004, tá? Coincidentemente, o segundo ano do governo Lula. Por que 2004 e 2003? Porque o plano plurianual sempre é o ano seguinte. Então, o primeiro ano de governo vai elaborar a lei orçamentária e a partir de 2004 passa a estar presente crescentemente, eu vou mostrar aqui ao longo dos anos, dentro dessa agenda, tá? da partilha do uso público, como novamente um tensionamento entre a correlação de forças da sociedade expressa na partilha do regime erário. Vou passar rapidinho então, tá? Rapidinho se rolar. Vamos dar uma palavra sobre pensar a inserção da economia solidária na agenda das políticas públicas no Brasil. A vontade política expressa nisso, tá certo? A vontade do gestor, a vontade de um governo, a vontade dos ministérios em fazer valer a presença da economia solidária, a sua relevância, o seu protagonismo, ainda que residual em termos de valores, na agenda da proposição do orçamento federal. Peguei só o orçamento federal, tá claro? Não cabe um estudo depois de estadual, municipal, as várias agendas, mas por hora, pensando em vontade pública do Executivo Federal, a mudança que teve, né, de proposição de um governo a partir de 2003, pensar em como a agenda da economia solidária passou a permear a vontade política a partir de então. Economia solidária na composição orçamentária a partir de 2004, partilha do fundo público, pensar um pouquinho nesse sentido. E por fim, a evolução dos valores orçamentários para a economia solidária, que eu denomino da consolidação ao desmonte, que a gente vai ver já já. Aqui, dados gerais sobre o levantamento que foi feito, tá, nas leis orçamentárias anuais de 2004 a 2019, já disponível, tá certo? A gente vê aqui, ó, a partir de 2004, 2003, nada, não tinha nada. A partir de 2004 a gente tem 200 milhões de reais aportados, tá, como valor orçamentário, e vamos ter valores que só oscilantes ao longo dos anos. A partir de 2008 um crescente, tá, 2011 e 2012 o ápice, tá, da expressão de valores disponibilizados em termos de orçamento para a economia solidária nas suas diversas modalidades. Eu já vou falar um pouquinho sobre isso, tá? 2013 se mantém, estamos falando já do governo Dilma, né? 2013 se mantém com uma pequena queda, 14 já volta a patamares anteriores e a partir de 2015, tá, o decréscimo total, o declínio vertiginoso dos valores, tá? Tá, ilustração visual aqui, ó, valores totais ao longo dos 16 anos, tá? Corrigidos, né, financeiramente para janeiro de 2019, atualização monetária da inflação do período, 4,5 bilhões de reais destinados no orçamento dos 16 anos para a economia solidária, tá? Não é um valor residual, não é pouco. Não é muito também se a gente pensar com os 43% destinados ao capital, mas é um valor que simbolicamente se impôs na agenda, tá, de dotação orçamentária para a economia solidária. Vamos ver o movimento disso ao longo dos anos, tá? Como funcionou? Aqui, ó. Essa é a evolução, tá, nas LOAs dos valores orçados para a economia solidária de 2004 a 2019. Essa coloração diferenciada aqui diz respeito aos planos plurianuais. O plano plurianual é a programação de um governo, tá, que é de 4 anos. É curto, né? Devia ser demais, claro, mas no Brasil é de 4 anos a mensagem governamental, ou seja, a vibe de um executivo passa pela elaboração do plano plurianual. Ele é sempre um ano depois do governo que entrou, tá? Então vamos pensar em 2003, o governo Lula entrou, tinha que terminar o plano plurianual do anterior e elaborar o seu para 2004 e assim sucessivamente. Por quê? Para que um gestor não faça uma ruptura com aquilo que estava sendo feito, tá? Então, para dar uma certa continuidade, não funciona bem assim, mas a ideia é essa, tá? Então aqui, ó, 2004, 2005, né, com alguma oscilação, 2008 uma certa estabilidade nos aportes de valores, 2012 a ascensão vertiginosa dos valores orçados para a economia solidária, tá? 2013 já no plano plurianual de 2012 a 2015, tá?
2012, ascensão, e a partir daqui, tá? Uma visual, né? Não precisa fazer muito flor aqui, uma visual queda a partir de 2013. Aqui a gente tem a crise social, aqui a gente tem todos os problemas, tá certo? 2014 a gente tem o segundo governo, né? 2015, decréscimo da atividade econômica, crescimento do emprego. A partir daqui, preciso falar com você, 2016, né? Fica subentendido. A gente tem uma queda vertiginosa dos aportes da economia solidária. Vou mostrar depois a lista das ações que foram empreendidas no seu desaparecimento, tá? 2017, residual. 2018, 2019, ela desaparece, tá? Se a gente pensar aqui, por exemplo, que em 2012 nós tivemos um aporte de quase 800 milhões de reais, os valores para 2019 estão na casa dos 20 milhões de reais, tá? Cerca de 2,8% daquilo que foi dotado orçamentariamente em 2012, tá? Essa é a curva, esse é o desenho do movimento, da vontade política expressa nas ações orçamentárias voltadas, direcionadas, com atenção dada à economia solidária no orçamento público federal do Brasil, tá? Aqui, ó, vai destacar. Eu queria mostrar para a gente dar os seus gráficos, mas... Ah! Mas eu estou ouvindo, Você está ouvindo? Tá legal? Eu te mando você dar uma olhada na tragédia, mas tudo bem. Tá bom. A gente vai no site. Tá no site, tá? É porque é segunda-feira, sexta-feira eu não mando porque é triste, né? Então não vamos estragar a sexta de ninguém. Mas enfim, essas aqui são as unidades orçamentárias que ao longo desses anos cotizaram, contribuíram com o seu orçamento para as ações de economia solidária. Vai destacar aqui interessante a ação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, tá? Que espraiadamente contribuiu com várias ações ao longo dos 16 anos, tá certo? Compartilhando inclusive ações com outros ministérios.